Boa noite, irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pastor Juliano, irmã Maria Eugênia, irmão Rogério Buzzi. Daqui a pouco estará conosco na sala Joana Batista, irmão Stephanie, irmão Fabiano e outros demais irmãos que quiserem entrar na sala também, é só pedir o link que a gente fornece. Deixa eu ver quem está lá. Boa noite, Tereza Cristina, Robson Lira, Maria Eugênia está na sala também, o Rogério entrou lá na sala também. Boa noite a todos, boa noite demais irmãos que vão assistir gravação desse estudo mais para frente. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração. O pastor Juliano ora. Senhora, boa noite, meus amados irmãos, irmão Rogério Buzzi, extensiva família, Maria Eugênia, minha flor, minha querida irmãzinha Tereza Cristina, extensiva Agenor e Filhos, Elaine, Norival, extensiva Filhos, Netinha, Genro, Nora da Tereza Cristina, Marcílio, meu querido irmão, Vanil, Davi, aos irmãos que estão lá na sala, né? Cada um deles seja um alvo do amor do nosso Pai nesta noite. E eu queria, antes de orar, eu queria fazer um apelo ao irmão Rogério. Eu queria fazer um apelo para o irmão, o seguinte. Eu queria pedir ao irmão, no período do estudo, o irmão de vez em quando desse um intervalinho, o irmão fala aqui, fala 3, 4, 5 versículos, o irmão desse para ver se algum irmão está entendendo, se algum irmão está tendo dificuldade de entender ou se algum irmão quer fazer alguma colocação, né? Às vezes o Fabiano quer, às vezes o irmão Robson Lira quer fazer uma colocação, a Tereza, a Elaine, e às vezes é bom porque quando alguém faz uma colocação, às vezes o nosso foco ele abre a vez para o outro lado e traz uma compreensão maior, né? Então, e o espaço, eu ia pedir ao irmão se desse uma paradinha e perguntar se alguém quer uma pergunta, alguém entendeu, se alguém quer fazer alguma manifestação, fazer uma colocação, não compreendeu bem a didática do ensino, né? Então é bom a gente abrir uma oportunidade para que pessoas tirar suas dúvidas, ou até fazer uma pergunta pertinente ao próprio estudo, né? Então, esse pedido que eu quero fazer para os irmãos, porque tem alguns irmãos que ficam sem saber e têm vergonha de perguntar. Então, hoje eu tive uma indicação de uma pessoa que tem irmão que fica, às vezes, com uma dúvida de uma colocação, mas fica sem perguntar. Então, eu quero dizer aos amados irmãos que estão na sala, os irmãos que estão lá na sala exterior, irmão, não tem acanhamento. É sua vida. Por isso que é importante. Isso diz respeito à sua eternidade. Então, irmão, pergunte. Não entendeu? Pergunta de novo. O irmão Rogério tem certeza que terá a máxima boa vontade de esclarecer, porque ele está preocupado com as almas. Então, se o irmão tiver uma dúvida, irmão, não tem acanhamento, não. Se quiser até entrar na sala, pode, tem liberdade, é só chega o Marcílio aí, deixa. Eu quero tornar a dizer, aqui a estrela é Jesus. Esse hangar não tem chefe. Aqui tem o preletor, é o Rogério, que nos instrui. Mas aqui o principal chama-se Jesus Cristo Senhor. Ele que foi o comandante geral aqui desse hangar. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar então. Pai querido, Pai Santo, nesta hora, nós queremos colocar o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, como fosse uma oferta especial de agradecimento ao Ti por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Pai, nós precisamos muito, mas muito mesmo, do Senhor iluminar nossas mentes. Porque a palavra diz lá em Filipenses que tanto querer como efetuar vem do Senhor. João 3,27 fala que o homem não pode receber nada
se do céu não for lhe dado. Então, Pai, nós carecemos muito da Tua intervenção em nossas vidas. Usa o irmão Rogério com poder e graça, e os seus lábios sejam instrumentos para a glória do Teu nome, como Isaías teve os seus lábios purificados pelaquela brasa viva tirada do altar. O mesmo aconteça com o Teu servo, que ele sinta uma energia poderosa vindo dos altos para impulsioná-lo a realmente falar com pujança e com autoridade a Tua palavra. E que nós estamos aprendendo, estamos ouvindo, estamos nos deliciando com esses estudos. Está abrindo a nossa mente para um novo paradigma. Que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento, começando de mim. Prepara, Deus, o meu coração, meu ouvido, que a cera do pecado saia dos meus ouvidos e que ele seja purificado pelo Teu Santo Espírito, para que não só eu ouça a palavra, mas eu possa entendê-la também. Pai, abençoe aqueles irmãozinhos que estão na sala, cada um tem uma interrogação no coração, que hoje, ao ouvir o estudo, tudo seja dissipado e que haja um crescimento uniforme, como o corpo cresce todo por igual, independente de cada membro, sob a orientação da cabeça, que é Cristo. Que assim aconteça conosco, que esta greia aqui reunida, ela possa ser uníssona em todos os aspectos, para louvor e glória do Teu nome. Pai, nós queremos, encerrando essa oração, colocar diante do Senhor aqueles irmãos e irmãs que necessitam de uma bênção especial, seja na área financeira, econômica, social, sentimental, conjugal, acima de tudo física, como o irmão Camilo, a irmã Joana, as duas Vitórias, sejam alvo do Teu amor, aquelas crianças, o Jonatas, e muitas outras pessoas que precisam ser alcançadas pela Tua misericórdia nesse alvo que nós numeramos. Abençoe, Deus, o Marcílio, que conduz a nossa reunião, Maria Eugênia. Abençoe a minha vida, Deus. Cuida de mim e me dá no meu coração sabedoria, humildade, amor e compreensão pelo meu próximo. Paciência para suportar todas as coisas. Nós oramos, Deus, certo dessa bênção. E nos colocamos debaixo da tua unção, da autoridade, no poder do bendito do santo nome de Jesus, o nosso Senhor, no nome de quem nós abrimos esse hangout. Amém. Amém. Irmão Rogério, pode dar início ao estudo, por favor. Amém. Quero agradecer a presença de todos, primeiramente, obviamente, ao nosso Deus e Pai, e ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que nos dá, Amém, poder repartir aquilo que dele aprendemos. Não vamos nos esquecer que se o Evangelho estivesse na mão dos anjos de Deus, certamente o Evangelho já teria chegado a todo mundo, mas Deus, que é um Deus que não muda, Ele dá essa oportunidade aos seres humanos e Ele não vai mudar. Ainda que com sacrifício, ainda que com tristeza, porque Deus observa a cada momento esse mundo poluído pelo pecado, pela tristeza, pela violência, pela dor, mas Ele não vai retirar a promessa que fez de que o Evangelho chegaria ao mundo através dos seus discípulos. amém. Que Deus possa iluminar grandemente a mente de cada um dos que aqui estão, ao pastor Juliano, ao irmão Marcílio, à irmã Joana, a Cris, nossa amada irmã Cris, ao Robson Lira, a quem eu já tenho como irmão no meu coração, ao Júnior Ramos, que já tive o privilégio de conversar algumas vezes, à irmã Maria Eugênia, enfim, a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, ósculo santo da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que, de fato, nós possamos cada vez mais, como disse o pastor Juliano agora, né, nós termos realmente não só o privilégio, mas a coragem de perguntar, né? Nós estamos tratando de coisas que dizem respeito à vida eterna, e fique bastante à vontade, pastor Juliano, para, caso eu avance demais, me interromper também, né, para ver se alguém tem alguma pergunta,
eu fui formado, entre aspas, formado numa escola teológica em que a gente avança, né? E nós estudávamos 2, 3, às vezes até 4 horas, e a gente nunca se preocupou muito com as questões, mas a gente precisa se adaptar o tempo todo, né? A gente precisa aprender e andar no passo de todos. Então, como disse o pastor Juliano, fiquem todos bastante à vontade, façam a pergunta, não quer dizer que nós estaremos capacitados para responder, mas se tivermos a resposta, certamente ela será apenas um está escrito, né? Se for para darmos uma opinião humana, melhor ficar calados, né? E quero agradecer também, especificamente, nessa questão, ao pastor Juliano, que tem tido sempre esse equilíbrio de poder mostrar para a gente, né, coisas que às vezes a gente realmente não percebe, né? Então, e relembrar a todos também que nós, por vezes, não queremos interromper, ou temos um pastor, ou aquele que instrui, como se fosse alguém acima da gente, né? Nós temos percebido isso ao longo dos anos, os pastores, infelizmente, criam essa metodologia na nossa mente, mas fato é que sempre a máxima é necessário que ele, Jesus, ele, Deus, cresça e a gente diminua. Então, aquele que tem o privilégio de repartir a palavra, ele deve sempre ser o menor de todos, né? Ele deve estar para servir, e esse é o único motivo pelo qual eu posso estar aqui, para servir, para ajudar. Então, fiquem bastante à vontade para interromper, para fazer a sua pergunta, uma vez que a dinâmica do estudo de Romanos agora, né, ela realmente é essa. Nós já estudamos, né, desde o capítulo 1, que viemos estudando, estamos no 7, estamos quase encerrando o nosso estudo, uma vez que no capítulo 8 nós encerramos, né, o estudo de Romanos, mas claro que até lá vamos ver as pérolas que Deus ainda nos reserva, né? Vamos abrir então, aqueles que gostam de acompanhar a Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de Romanos. Hoje vamos estar estudando a partir do versículo 18, né? Lembrando que Romanos 7 é realmente um bálsamo para todo o coração que realmente está buscando fazer a vontade de Deus, e ao tentar fazer a vontade de Deus tem suas lutas. Romanos 7 só é um bálsamo para aqueles que realmente estão lutando por fazer a vontade de Deus, né? Para aqueles que preferem ser professos cristãos puramente naquilo que a graça traz e não querem ter um compromisso real com Deus, o Romanos 7 não acrescenta muita coisa. Esse livro, principalmente esse capítulo, é um capítulo que realmente traz um consolo muito grande para aqueles que estão lutando contra o pecado, para aqueles que estão lutando por seguir Cristo como um exemplo vivo, para aqueles que realmente percebem, né, a validade da lei e como a lei atinge o âmago da alma, sendo de fato, né, aquela espada de 2 gumes que foi apresentada em Apocalipse como, né, mostrando aí a língua de Jesus, né, que era a parte em que verdadeiramente, né, a verdade vem, como ele disse, né, que a verdade ela separa medula e ossos, e é o que ela faz mesmo, né, e fazendo realmente de uma criatura, entre aspas, 2, e juntando-a novamente para que ela possa agora, né, como um ser espiritual, viver em novidade de vida, né. Vamos voltar um pouquinho, embora nós estejamos hoje, né, tratando do capítulo 18 até o 25, vamos voltar um pouquinho, vamos começar no versículo 13, para a gente ter uma ideia do contexto geral do estudo, né, que nunca é bom estudar qualquer capítulo isolando o contexto, né. Então, a partir do capítulo 13, nós já temos uma ideia contextual do tema, e a gente pode daí avançar com mais segurança a partir do 18, quando lá chegarmos, né. 13, então. O apóstolo Paulo, logo após mostrar que o pecado, se aproveitando do mandamento, me enganou e me matou, ele arremata dizendo assim: a lei é santa, é o mandamento santo, justo e bom. No 13, ele diz logo: tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Ele mostra, em primeiro lugar, já aqui, que, né, o que é bom, né, que é o mandamento,
ele se tornou em morte? Não, não, não. Na verdade, o que ele está tentando dizer é que o pecado se aproveitou do mandamento. O pecado, por exemplo, né, do ódio contra os irmãos, que era o que Paulo alimentava no seu coração, o ódio contra os irmãos, que ele nunca imaginou que pudesse ser, né, um descumprimento da lei, ele nunca imaginou que pudesse estar transgredindo o mandamento que diz não matarás, né? E agora ele percebe, ou seja, a lei se levanta diante dele, mostrando uma realidade que ele não conhecia, e ele automaticamente passa a confessar isso. E ele diz, né, sim, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, quer dizer, o pecado do ódio, por exemplo, que ele tinha contra os judeus, para que se mostrasse pecado, porque ele não via, operou em minha morte pelo bem, ou seja, né, opera a morte dele através do bem, que é a lei, que já foi dita, né, o mandamento santo, justo e bem, usa então aquilo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Já explicamos isso, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Quando a gente fala, né, eu sou carnal, vendido sob o pecado, entenda-se, isso não é que Paulo era um homem carnal no sentido de que ele não entendia agora as coisas de Deus. O que ele está dizendo aqui, quando ele diz eu sou carnal, é o que todos nós como cristãos devemos entender. Embora sejamos seres espirituais hoje, ainda nós temos muito de carnal. Aonde? Nos membros, não na mente. Por isso ele diz eu sou carnal, vendido sob o pecado. Nós já falamos aqui algumas vezes, nunca é demais lembrar que o nosso gene, a nossa memória genética, né, os nossos membros, eles são o resultado de 1260 anos de entulho babilônico sendo empurrado na nossa goela abaixo. Nós fomos aprendendo uma série de coisas erradas, né, e a gente não percebe, mas isso faz parte hoje do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura, faz parte do que nós somos, né? Então, ele usa exatamente um exemplo que é o vendido sobre o pecado, como José. José não queria ser vendido para o Egito, mas foi vendido e foi levado escravo para lá. Então, de certa forma, ele está dizendo aqui, ó, eu não quero o pecado, mas eu fui vendido para ele. Eu nasci com o pecado já no meu coração. A gente vê essa realidade, inclusive, em crianças inocentes. Você pega duas crianças, né, com seus 3, 4 anos, e você dá um brinquedo só para as duas e fica observando, né? Daqui a pouco, uma vai pegar o brinquedo, a outra vai querer, e vão começar a brigar pelo brinquedo, e é meu, e dá para mim. Ou seja, e isso é o pecado do egoísmo, é o pecado do egocentrismo, que já é inato no coração do ser humano, desde a sua meninice. Por isso, né, o comparativo que o apóstolo Paulo faz um pouco antes é o mal que habita em mim. O mal é o que nós herdamos. O pecado, ele na verdade só existe para mim, a partir do momento que eu peco, mas o mal eu já herdo. E o pecado, né, não aquele que eu cometo, mas o pecado de Adão, ele é também creditado, entre aspas, a mim. Né? Por isso diz, né, que por um homem entrou o pecado e por um entrou a graça. Ou seja, né, onde abundou o pecado, né, pecado de Adão, abundou porque ele acabou sendo transferido a todos nós como uma herança maldita, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, o apóstolo Paulo coloca aqui, né, esse vendido sobre o pecado. Vamos ler o que diz o livro de Salmos, capítulo 105, Salmos 105, o versículo 17 até o 20, dá uma ideia disso. Né? Vejam só, nós lemos aqui, né? Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou, o rei fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Isso aqui não é apenas uma história, irmãos. Lembre-se que o livro de Coríntios diz, todas essas coisas foram escritas a vós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Todas as histórias do Velho Testamento são lições práticas para a nossa vida e tem um simbolismo ali contido. O caso de José, veja que ele vai ser provado, quando chega o tempo, ele de fato passa a ser, né, um dos principais do rei.
né, assim também será conosco. Seremos provados, né, primeiro nós nascemos vendidos sobre o pecado, né, à medida que avançamos em santidade, à medida que avançamos em sabedoria, graça e verdade diante de Deus, vamos nos libertando dos pecados, né, já não mais sendo libertos, né, da herança do pecado, mas sendo libertos do próprio pecado agora, e nessa luta finalmente culmina, né, com a exaltação dos filhos de Deus a principais do reino, ou seja, né, por isso diz o livro de Pedro também, né, ele nos fez sacerdotes e reis, né, para Deus, né, e para o Cordeiro, né. Então, nós entendemos, né, na analogia que se faz de José, vendido por escravo, a nossa realidade hoje, né, José não queria ir para o Egito, foi arrastado para lá, acorrentado. Nós também não queremos fazer parte do Egito, não queremos fazer parte de Babilônia, mas fomos amarrados, fomos acorrentados a ele, né, e está no nosso próprio sangue, né. Por isso, né, o novo nascimento nos dá uma nova mente, uma mente espiritual. A luta agora começa, apenas começa, por isso que nós, quando nascemos como bebês espirituais, precisamos reaprender tudo. É muito mais difícil abandonar o que aprendemos errado de Babilônia do que aprender o certo. Isso Jesus quis dizer quando ensinou, né, que não se coloca remendo novo em tecido velho. Foi o que ele ensinou sobre também, né, o reservatório de vinho, né, mesma coisa que o reservatório de vinho, né, o odre iria arrebentar se colocasse vinho novo. Tudo isso faz parte do ensino de Cristo para nós, né. Nós somos vasos de barro, infelizmente entulharam nós com uma série de coisas. Deus precisa primeiro nos esvaziar, nós precisamos aceitar que Deus nos esvazie, que nos quebre e faça de nós um novo vaso, para que esse vaso de barro, que era um vaso, né, de impureza, passe a ser um vaso de honra para Deus, né? Então, né, e como é dito, né, nesse trâmite, nessa mudança nossa, o maior problema que vamos enfrentar é exatamente que nós queremos ser um vaso bonito. Nós queremos ser um vaso, né, onde a beleza esteja sendo apresentada em nós mesmos. Não, nós somos e sempre seremos um vaso de barro, sem absolutamente nenhuma beleza, como Jesus deu esse exemplo, né, nele não havia parecer nem formosura, porque a beleza tem que estar internamente nesse vaso. A beleza que deve haver é a beleza do caráter e não a beleza física. Lembrem-se que Satanás, o diabo, o dragão, a antiga serpente, foi corrompido exatamente pela formosura, né? Como te corrompeste, ó estrela da manhã. E diz que se corrompeu por causa da formosura, né? Da beleza que tinha. Então, o inimigo trabalha com isso, né? Tentando apresentar ao mundo uma beleza espúria, uma beleza externa, quando de fato o caráter é que vale. E o caráter é formado dia a dia, a cada batalha vencida. Esse caráter, ele se eleva para a santidade, ou ele, né, é diminuído para o pecado, para o erro, né? Então, o versículo 14 é dito: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 15 mostra a luta de cada um daqueles que realmente querem, né, e tem a Cristo como um exemplo. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Quantas vezes, os amados irmãos e irmãs, quantas vezes ao longo, né, de todo esse mundo, nós encontramos pessoas que já fizeram essa oração, se não com estas palavras, mas como, por exemplo, Davi, né, Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim, renova em mim um espírito reto e dá-me um coração novo, né? A nossa oração tem que ser assim. A nossa oração não tem que ser uma oração, né, que apenas apresenta a Deus a tristeza pelo pecado, mas o desejo sincero de ter um novo coração em obediência a Deus. Um coração, como é dito, um coração de carne, um coração flexível, um coração maleável, como é o vaso de barro que nas mãos do oleiro se permite ser moldado, né? Por isso, nós não somos pó. Lembrem-se, o homem natural, ele é pó.
Você sopra, ou seja, todo vento de doutrina arrasta o pó. Nós não somos pó, nós somos barro. O barro é o pó mais a água. Ou seja, nós como pó não subsistimos a nenhuma doutrina errada, a nada disso. Mas uma vez que a água da vida passa a fazer parte de nós, nós agora podemos ser moldados. Você não consegue moldar o pó, você consegue moldar o barro. Por isso o homem que nasce de novo, ele é barro nas mãos do oleiro, ele não é pó, repetimos, ok? Por isso que a Bíblia apresenta sempre, né, o homem, uma vez morto, volta ao pó que o deu, né? O homem vivo, espiritualmente, é barro sempre, né? Versículo 17, então, né? Perdão, 16. Se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Isso é um fato, né? Se eu faço o que não quero, eu não queria pecar, eu vou e peco, né? Então, se eu peco e estou fazendo o que não quero, ou seja, percebo, né, eu já tenho no meu coração o querer, como disse o pastor Juliano, né, é ele quem opera o querer e o efetuar. Uma vez que o querer já está no meu coração, e esse querer, obviamente, é querer fazer o certo, é querer fazer o correto, e eu só sei o que é correto quando eu vejo a palavra de Deus e quando eu aceito a lei. Porque eu não tenho como determinar o que é bom e o que é mal, a não ser que eu conheça o que é pecado. Então, quando eu leio a lei, eu vejo o que é pecado e, obviamente, eu procuro não pecar. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o correto, mas constantemente eu caio. O apóstolo Paulo caía, né? E aquele que acha que é santo, né, ou que acha que está bem espiritualmente, em realidade, ele está numa situação bastante complicada. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, pior você se vê aos seus próprios olhos. E nesses momentos, o céu está vendo você melhor, mas você jamais se verá como uma pessoa santa ou boa, né? Então, a realidade do cristão é essa. Ele olha para o espelho, vê a sua dificuldade, vê o seu problema, busca constantemente a Deus, busca em Jesus a graça para que possa crescer, mas ele, à medida que ele se compara com Jesus, cada vez mais ele se vê como um pecador. Agora, se ele começa a se comparar com os irmãos, com o ser humano, ele cada vez vai se sentindo melhor. E aí é que é o perigo, né? Por isso o apóstolo Paulo diz, quando sou fraco, aí é que sou forte. Ou seja, quando o apóstolo Paulo olhava para Jesus, ele se sentia cada vez pior, cada vez mais fraco, mas aí é que ele era forte. Essa é a nossa realidade. Quanto mais eu me sinto fraco por contemplar a Jesus, ver como eu estou mal, né, aí é que eu estou sendo forte, aí é que eu estou crescendo. Ou seja, eu tenho que desafiar os meus olhos e me agarrar à fé. A fé, repetimos sempre, é a firme convicção daquilo que não se vê. Eu não vejo um cordeiro, mas eu creio que Deus está gradativamente me transformando cada vez mais num cordeiro e posteriormente uma ovelha, né, como um cristão mais maduro, mais experiente, né? Versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo faz questão de frisar a todo momento que o verdadeiro cristão, ele vive pela fé, e que nessas lutas agoniantes que a gente tem, nesses momentos de angústia profunda, quando você faz pactos com Deus e não consegue cumprir, como quando Pedro, né, disse, não, todos vão te negar, eu não vou te negar, e Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás, Pedro. E Pedro, né, finalmente está lá, nega a Cristo por 3 vezes, quando o galo canta, ele vai chorar amargamente, né? Podem ter certeza que essa seria a oração de Pedro nesse momento, né? Dizendo, né, se eu faço o que não quero, eu não queria traí-lo, Senhor, mas eu consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei, aí o versículo 18, né, porque eu sei que em mim isto é, diz ele, né? Na minha carne, ele faz questão de frisar que o problema não está na mente. O cristão nasce de novo, ele nasce, como dissemos, com a mente do cordeiro. O problema não está na mente, o problema está na carne, né? Nos membros, está nessa memória genética maldita que nós herdamos.
né? Não à toa, essa carta que estamos estudando é a carta de Romanos, né? Justamente a carta dos católicos, né? É a carta do catolicismo, ou seja, foi implantado no nosso coração essa visão, e agora o próprio livro, né, de Paulo, que é destinado aos católicos romanos, que é destinado a nós, que ainda temos muito do catolicismo romano na nossa mente, no nosso coração, tudo isso agora, né, vai sendo arrancado. A mente de Cordeiro agora, ela vai batalhar contra a carne, e por isso ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Note que isso é aquilo que falamos, né? Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. O que encontramos lá? Aquilo que citamos, né? Porque Deus que opera em vós tanto o querer como efetuar, segundo a sua vontade. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está, por assim dizer, neste primeiro processo de luta, onde ele reconhece, né, que não habita bem algum nele, mas que com efeito, o querer está nele, foi implantado, mas não consigo realizar o bem. Agora, irmãos, é preciso ter bastante cuidado com essa frase, porque é assim, alguém aqui diria, mas espera aí, né? Afora toda a visão teológica moderna que está por aí, que eu não posso concordar com ela de maneira nenhuma, que defende aqui um Paulo não convertido, note que ele faz questão de dizer que o querer está nele, se o querer está nele foi porque Deus implantou, então nós temos aqui, nós temos aqui um cordeiro que luta por ser uma ovelha, ou seja, né, o querer está nele. Paulo é esse mesmo que já fazia um trabalho fantástico, né, levantando igrejas, mas o ser humano, mesmo Paulo, né, com toda a consagração que tinha, jamais se sentiria feliz com o nível de santidade já alcançado, e isso acontece com qualquer cristão. Paulo, então, está dizendo o seguinte, nós olharíamos para Paulo, vendo tudo que ele faz, e diríamos, esse homem é muito consagrado, olha quanto bem ele tem realizado. Mas Paulo, obviamente, não se via assim, e nenhum de nós pode nos ver assim. Se temos que nos gloriar de alguma maneira, como diz, né, o próprio livro de Romanos, usando Abraão lá na frente como exemplo, né, se Abraão tem de que se gloriar, não diante de Deus. E Paulo faz a sua confissão diante de Deus. Por isso, né, ele coloca aqui, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. De fato, Paulo realizava o bem, mas ele jamais iria reconhecer isso, porque a santidade é um caminho progressivo. E como Paulo tinha uma comunhão com Deus muito forte, diariamente ele se via como um pecador. A tal ponto que Paulo, com toda a consagração que tinha, consegue dizer, crendo de todo o coração dele, né? Inclusive eu, o maior dos pecadores. Paulo realmente se sentia o maior dos pecadores. Se nós fôssemos falar com Paulo hoje, provavelmente, né, o irmão Marcílio, o pastor Juliano, a mim, todos que estão aqui, diríamos, mas Paulo, você é muito mais consagrado que todos nós juntos. Olha todo o trabalho que você fez para Cristo, etc, etc, etc. Paulo diria, então tá bem, então me respondam, qual de vocês matou já os cristãos? Quem de vocês matou literalmente cristãos? Não, eu não matei, eu também não matei, eu também... Estão vendo? Paulo realmente reconhecia, né, que tudo aquilo que ele havia cometido, embora ele tivesse plena certeza do perdão, né, ele se sentia realmente ainda uma pessoa que havia prejudicado muito o evangelho, e por isso ele se posicionava sempre num estado de humildade. Lembre-se que Paulo, né, é esse homem fantástico que aprendeu com Jesus como poucos a ensinar as igrejas, né, ele tinha como premissa aquilo que o evangelho diz, né, considerar sempre os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Suportai-vos uns aos outros em amor, era a regra dele, claro, porque ele sabia que não é fácil, né, hoje
conviver mesmo com os cristãos, né? Então, quando faltar amor, se faltar amor, suportai-vos uns aos outros em amor, né? Aí, nós vemos, por exemplo, né, nessa questão, né, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Vejam, por exemplo, um exemplo que a gente pode ter que talvez nos ajude a entender isso. Existe hoje uma guerra muito grande sobre a questão da natureza de Cristo, né? Quando se fala da natureza de Cristo, a igreja católica babilônica, né, e praticamente todas as igrejas existentes hoje, eu não sei qual igreja pensaria diferente hoje, realmente não conheço nenhuma, todas seguem essa linha de raciocínio, onde se entende que Jesus, ele herda a natureza dos anjos. Ele não herdou, de fato, a natureza de Adão. Não sei se os irmãos sabiam disso. É a famosa guerra entre a natureza pré-lapsariana e a natureza pós-lapsariana. Usa-se esse termo, né, pós ou pré-lapsariano, porque entende-se que houve um lapso entre a criação de Adão e o seu pecado. Então, usa-se esse lapso para determinar pós ou pré-lapsariana. E entende-se que Cristo não herdou a natureza de Adão depois da queda. Entende-se que Cristo herdou a natureza pré-lapsariana, né? E aí, como digo, aí estão unidos, né, a esmagadora maioria das igrejas que hoje existem, e há uma razão para isso. No entanto, particularmente, nós, os da verdade presente, acreditamos que Cristo herdou, de fato, a natureza pós-lapsariana. Ou seja, né, ele herda uma natureza de pecado, porém, ele, em nenhum momento, né, ele adquiriu natureza pecaminosa. Há uma diferença nisso. Ele herda um corpo de lobo, herda exatamente um corpo de lobo, mas jamais deixou que esse lobo se manifestasse. Essa é a diferença entre Cristo e todos nós. Nós herdamos também, né, uma natureza do lobo, mas nós permitimos que o lobo se manifeste. Cristo nunca permitiu que esse lobo se manifestasse. É o que a Bíblia chama de que Jesus condenou na carne, né, o pecado, né? Nós vamos ver isso mais à frente também. No entanto, vamos ver, por exemplo, né, até podem ler, aqueles que gostam de ler, Romanos 8:3. É disso que se fala. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, Deus enviando o seu Filho como um lobo, pelo pecado condenou o pecado na carne. Veja, é exatamente isso, ou seja, né, ele vem com o corpo de lobo, mas jamais permitiu que o lobo se manifestasse. A sua mente estava conectada a Deus de tal maneira que nem por um segundo o lobo pôde se manifestar. Nada, em absoluto. Constantemente, a mente do cordeiro dominou esse lobo até o fim. Desde que ele nasce até o fim, jamais o lobo pôde, né, vencer que fosse por um segundo, né? Então, o versículo 19 agora, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele diz no 21 agora. Acho, então, esta lei em mim. Que lei ele acha? Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por isso colocamos uma diferença entre o pecado e o mal. O mal é a herança que eu herdei. Eu herdei o mal no meu corpo. Adão peca, as gerações vão pecando, cada um vai herdando um princípio de pecado, isso vai se alastrando, 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 chegamos até nós com uma carga de quase 6.000 anos de pecado, e como se não bastasse, né, 1.260 anos, como falamos, né, de puro domínio babilônico, injetando na nossa veia, injetando em nós, né, essa herança maldita. Então, ele diz no versículo 21,
acho então esta lei em mim, né? Nos meus membros, na minha mão, no meu braço, na minha perna, né? Nos meus órgãos, tudo poluído pelo pecado, eu acho essa lei em mim, que eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, né? É um exemplo, por exemplo, de um fumante que é viciado, né? Ele já descobriu que o cigarro faz mal, o médico disse para ele, se você não parar de fumar, você vai morrer. Então ele quer parar, ele quer fazer o bem, mas o mal está impetrado nele, né? É um vício. Assim como nós, que podemos não fumar, mas estamos, como foi dito lá na frente, né, escravizados, vendidos ao pecado. Há uma diferença muito grande que a gente não entende e que a grande maioria de cristãos não entendem. Uma coisa é você entender o plano da salvação. O plano da salvação é resumido naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, salvando você do pecado. Outra coisa é o plano da redenção. O plano da redenção não busca salvar o ser humano. O plano da redenção busca redimir o homem e levá-lo ao seu estado original. Ou seja, né, o plano da redenção não apenas salva você do pecado, mas ele busca salvar você de pecar. Esta é a grande diferença entre a verdade presente, entre o povo da verdade presente e os cristãos de um modo geral, que param na cruz do Calvário, né, têm a Jesus como seu Salvador, aqueles que são humildes, aqueles que realmente querem, mas esquecem-se que Cristo ressuscitou após morrer. E ele, ressuscitado, trabalha no nosso coração agora para que nós, uma vez libertos da condenação do pecado, não pequemos mais. Note a tônica do seu milagre. Ele liberta alguém e aí vá e não peques mais. Imediatamente após você ser liberto do pecado, da condenação que o pecado trazia, né? A condenação, obviamente, que era impetrada pela lei, você agora é enviado por Cristo para não pecar mais. Por isso, se pecardes todavia, tendes um advogado, Jesus Cristo, homem, né? Versículo 21, então, de novo, acho então esta lei. Pois não? Pois não, meu irmão? Sou eu, Juliano, Rogério. Não, pode falar, pastor. Eu queria só fazer um parênteses aqui, porque eu fico aqui analisando essa situação, e é uma situação muito complexa, e esse entendimento aí, né, de salvação, de redenção, da força do pecado está nos meus membros. E eu queria perguntar, às vezes nós temos algum irmão aí, eu não quero que ninguém se sinta assim frustrado, às vezes está com uma dúvida, quer lhe fazer uma pergunta dentro desse assunto, não fora do assunto. Tirar uma dúvida, eu queria abrir um parênteses, porque eu disse aqui no início, que muitas vezes a pessoa está com uma dúvida, está com vontade de fazer uma pergunta, você fica acanhado, isso não é de Deus. Isso aí é um espírito maligno que põe na cabeça das pessoas, o que vão pensar de mim? Não importa. O importante aqui é você querer ter uma posição definida diante de Deus. Então, se algum irmão aí quer fazer alguma pergunta dentro desse assunto, um esclarecimento, uma compreensão melhor do que foi dito até agora, não digita aí ou se manifesta de alguma maneira, para que ninguém fale assim, mas o Rogério não deixa a gente perguntar. Então, nós estamos dando essa oportunidade. O irmão que queira fazer uma pergunta dentro desse assunto, tirar essa dúvida, porque, lamentavelmente, nós vimos de vários segmentos religiosos, e, lamentavelmente, as denominações, cada uma cria seu tipo de doutrina. Então, quando se depara com essa verdade, você pode ter alguma confusão na sua cabeça, porque da mesma forma como a Igreja Católica nos contaminou 1260 anos, as igrejas evangélicas também nos contaminou de alguma maneira. Então, é preciso que nós tenhamos a coragem de reconhecer que
eu não sei nada, eu preciso aprender, e o objetivo do irmão Rogério é exatamente tirar essas dúvidas que eu soube para o irmão ser um cristão convicto, ter convicção da sua fé, estar embasado através da fé, que o nosso Deus é poderoso para não só lhe libertar, mas te dar condição de fazer esta caminhada com segurança até alcançarmos o nosso alvo, que é o nosso lar celestial. Então, se tem algum irmão, por favor, digite aí a sua pergunta, ou então, se você quiser fazer a pergunta audivelmente, o Marcílio coloca você na sala, e você pode fazer o seu questionamento. E eu quero dizer, irmão, que deve ser feito isso. Nunca saia de um estudo esse com uma dúvida no coração, porque o próximo estudo vai ser diferente. Irmão, já não pode ficar voltando atrás para esclarecer que atrasa o estudo, divirtua um pouco. Então, a oportunidade é agora. Se não tiver, ele vai continuar. O irmão teve a sua chance, não soube aproveitar, que Deus tenha compaixão de você. Mas eu incentivo o irmão que pergunte ou faça a sua colocação, por favor. Muito bem, pastor Juliano. É muito comum, pastor, né, enquanto as pessoas raciocinam um pouquinho para ver se, né, surge alguma pergunta. O irmão Fabiano diz que não tem pergunta, a irmã Cris Braz diz que não tem. E eu espero realmente que nós possamos, como disse o pastor Juliano, ser bastante didáticos. Por isso eu procuro sempre repetir bastante exemplos, né, para realmente poder antecipar toda a dúvida, mas obviamente existem corações que, né, dependendo da cultura que tem, e o pastor Juliano certamente deve conhecer já muitos grupos, né, uma vez que, e como pastor já há tanto tempo, deve ter observado vários corações, várias linhas de pensamento, né, e é um fato. As pessoas têm a ideia de que uma vez batizadas, uma vez convertidas a Cristo, elas nascem como uma nova criatura em todos os sentidos, ou seja, e que o próprio corpo, ele foi purificado agora e ele agora não peca mais, ou que ele, né, independente, né, do que se pense, do que se acha. Eu já achei, por exemplo, pessoas que me dizem, não, o Espírito de Cristo me diz o que eu devo fazer, e ele não lê a Bíblia, porque ele diz que o Espírito de Deus diz o que fazer. O Espírito de Deus não te diz o que fazer, o Espírito de Deus te dá discernimento para entender, né, o que é a verdadeira condição da Bíblia. Né? O Espírito de Deus, por isso diz, né, Jesus soprou sobre eles o entendimento e eles agora, né, passam a entender as Escrituras. O irmão Robson Lira, pastor, está perguntando o seguinte, né? A forma que as igrejas evangélicas fazem a Santa Ceia por influência da missa católica? Quer responder, pastor Juliano? A pergunta dele é, a forma que as igrejas evangélicas fazem a Santa Ceia é por influência da missa católica? Aqui acho que ele faz uma alusão, né, também à transubstanciação. Pastor Juliano quer responder essa pergunta, meu amado? As igrejas evangélicas, ela segue mais ou menos um ritmo parecido. Porque se a gente for olhar a ceia do Senhor Jesus, ali está em Mateus, está em Lucas e também está em 1 Coríntios, a ceia do Senhor, ela foi instituída no período da Páscoa. Ele reuniu para a Páscoa, logo a seguir, Jesus. E a gente nota que ali que a ceia era para uma comunhão. A nossa ceia não é uma ceia de comunhão. A gente distribui a ceia para os diáconos, o diácono leva ao lugar de cada irmão que está posicionado no templo, cada um come o seu pãozinho, depois distribui o vinho, e recolhe seus cálices, ora e acabou. A ceia do Senhor ela tem uma conotação mais para comunhão. Entendeu? E ali em 1 Coríntios, a gente nota que a ceia ali, ela parece ter um diferencial daquela ceia de Mateus e de Lucas. Porque ali Mateus e Lucas, ele não entra muito na ceia propriamente dito. Ele fala mais do ato. Já na ceia de 1 Coríntios,
você nota que ali parece que era uma festa, um banquete. Tanto que Paulo recrimina, uns comem demais, outros bebem, se embriagam. Você não tem casa para comerem. Então a ceia, na minha visão, a ceia é um momento de comunhão. É um momento que você vai lembrar do que Jesus fez por você. O sacrifício que ele fez por você. E isso aí não é um motivo de tristeza, é até de alegria. Porque eu fico grato a uma pessoa que paga um preço. Por exemplo, se eu estou com uma dívida muito grande, não posso pagar. Alguém vai lá e paga para mim? Isso aí não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Então, a ceia tem essa conotação. Agora, existe 3 tipos de ceia aí nos meios religiosos. Existe a transubstanciação, que é a católica, que o padre tem o poder de transformar aquele vinho em sangue, e a hóstia no corpo de Cristo, tanto que não pode mastigar, porque se mastigar sai sangue. Isso é heresia muito bem, é um sacrifício incruento. A missa católica é um sacrifício incruento. Existem umas denominações aí que a ceia ela é consubstancial, isto é, Jesus se faz presente no elemento. É outra aberração, entendeu? A Bíblia é muito clara, fazer isto em memória. A ceia é para me lembrar, é o momento que eu vou me lembrar, é como eu pego uma foto de um ente querido que está ausente e eu lembro dele. E dependendo do relacionamento que eu tinha com ele, eu vou ficar alegre ou vou ficar triste. Então, a ceia é um memorial para que eu possa me lembrar do que Jesus fez por mim. E por isto, eu sendo grato a ele, eu vou procurar viver de uma maneira santa e agradável a Deus. Eu estou observando assim, as colocações de pecado, viu, irmão Rogério? Eu conheço muita gente mesmo, que eles falam que eles não pecam. Porque eles não matam, não roubam, não fumam, não bebem, não falam palavrão, não faz isso, não dá cano nos outros, então não pecam. É um engano muito grande. É um engano muito grande. O crente ele não vive pecando, porque o pecado é um fruto da árvore. Se eu fico pecando, eu sou quanto mais, eu não tive uma transformação de vida. O crente não fica pecando, ele pode pecar. Tanto que o irmão Rogério fez até uma observação aí de 1 João 2, que fala que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado intercede por nós. Né? Então, esse pecado, quando Paulo falava que ele era o pior de todos os pecadores, e eu digo com certeza que ele era melhor que eu milhares de vezes, eu não tenho coragem de me comparar ao apóstolo Paulo, mas Paulo ele faz essa colocação porque ele está ministrando, ele quer mostrar que nós devemos ter o padrão de aperfeiçoamento. Jesus tem que ser o meu exemplo. Eu não tenho que me espelhar no apóstolo Paulo. Eu tenho que me espelhar em Jesus Cristo. Se eu me espelhar no apóstolo Paulo, eu vou ficar em dívida com Jesus. Mas a gente não consegue chegar a esse ponto de aperfeiçoamento. Agora, irmão, eu queria só voltar um pouquinho atrás. Por que Jesus ele não tinha, a carne dele não era contaminada? Porque a nossa contaminação, ela é via transmissão. Quando eu gero um filho, ele sai das minhas entranhas, então já sai contaminado, que nem um doente. Um leproso, por exemplo, né? Um aidético. Quando ele gera um filho, o seu filho sai com a doença do pai ou da mãe. Por isso que hoje se tira as criancinhas logo que nasce, faz a transfusão de sangue de quem é aidético e tira para um tratamento para ele não crescer contaminado. Jesus não foi gerado pela vontade do homem. Ele não recebeu o elemento do homem que gera a vida. Ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, porque também virgem, porque não tinha contato com ninguém. Então, a Maria só serviu de instrumento para o crescimento natural de Jesus Cristo.
Porque nesse mundo, ninguém entra nele se não for pelo nascimento. E ninguém sai desse mundo se não for pela morte. Então, Jesus, ele não tinha pecado porque ele era puro por causa disso. Agora, por que ele veio ao mundo? Deus queria mostrar que Adão, ele podia viver sem pecar. Adão pecou porque quis. A mesma carne que Adão tinha antes do pecado seria igual a de Jesus Cristo, o equivalente. Agora, Adão escolheu pecar. Jesus podia pecar, como Adão pecou. Porque Jesus é o prototipo. Né? Ou, melhor dizendo, Adão era o prototipo de Jesus Cristo. Ele foi criado sem pecado. Adão era puro, 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 puro. Eva também era. Porque não havia pecado no mundo. Agora Jesus veio no mundo de pecado. Então ele não podia nascer na transmissão de um homem, como no caso de José, marido de Maria. Então ele foi colocado em Maria para ter o crescimento natural e nascer naturalmente, porque Deus criou uma lei e ele não podia quebrar essa lei. Ele tinha que nascer da maneira como todos os cidadãos nascem. De uma virgem, de uma mulher. Vir ao mundo da maneira natural que Deus instituiu. Mas a sua carne era pura. Mas ele podia pecar, tanto que ele foi tentado em todo tipo de tentação. Todo tipo de pecado, ele sofreu afronta. Mas ele escolheu não pecar, porque cabia sobre ele uma missão muito grande, que era resgatar você, me resgatar, resgatar todos nós. Obrigado, irmão Rogério. Bem, imagine, pastor. É claro, né, pastor Juliano, que a gente espera que todos que nos ouvem nessa noite, todos que nos ouvirão, não confundam a questão do pré-lapsarianismo em função dessa explicação do pastor. Porque, veja, o que o pastor está dizendo é que, né, veja, a Igreja Católica, nem vamos falar da transubstanciação, vamos apenas, né, como disse o irmão Robson Lira, né, de fato, né, a Santa Ceia hoje, ela sofre a influência do catolicismo, de Babilônia. A Santa Ceia, que de santa não tem nada católica, lembre-se, como disse o pastor Juliano, não se chama Santa Missa, é o sacrifício da missa, o nome, porque Cristo é sacrificado a cada nova missa, por isso a ideia da consubstanciação, né, e por isso, obviamente, também, né, a ideia de que não se pode mastigar, mas lembre-se que o culto a Baal era exatamente isso, tomava uma criança, queimava-se ela nos braços de Baal ou Moloque, quando essa criança estava queimada, né, os braços de Moloque quebravam-se, a criança caía lá embaixo e cada um comia um pedaço dessa criança. Esse era o culto a Baal, que foi transferido, obviamente, para a Babilônia, uma vez que é a mesma coisa, né, é sempre o inimigo por trás, apenas, né, disfarçando um pouco melhor isso, por isso o sacrifício da missa, né. A Santa Ceia, que era uma cerimônia fantástica, né, precedida pelo lava-pés, com o ensino básico, né, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, mostrando que aquele que participa da Santa Ceia precisa receber a morte de Cristo como toda suficiente para, né, a sua justificação, que é o sangue derramado na cruz do Calvário, e também, né, o pão da vida, que é o alimento diário, ou seja, alimentar-se da palavra da vida, alimentar-se do verdadeiro pão da vida. Esse era, né, os dois grandes exemplos que se vieram dados ali, por isso, como disse o pastor Juliano, né, fazer isso em memória de mim, para se lembrar que tanto o vinho quanto o pão tinham um simbolismo inato ali do plano da salvação, do plano da redenção, e finalmente a Santa Ceia, para que os cristãos se fortaleçam na certeza de que um dia, né, nós participaremos de uma Santa Ceia no céu. Por isso que o apóstolo agrega, né, a ideia da Santa Ceia, que foi feito no cenáculo alto. Não está ali por acaso. Esse cenáculo alto, o local alto escolhido, era para se ter a ideia de que a Santa Ceia realmente será finalmente tomada no local alto, que é o céu. Por isso Jesus disse, né, nunca mais vou beber, né, desse vinho, que é o suco de uva, até que vocês estejam comigo no céu. Então, é isso, né? E, logicamente, o sacrifício da missa veio para derrubar isso. É o culto de Baal, contrapondo-se
ao verdadeiro, né, a verdadeira Santa Ceia, ao verdadeiro memorial que Deus instituiu através de Jesus, né. Finalmente, claro, toda essa questão aí, né, dos detalhes e tal, ele deve ser conduzido com bastante carinho, desde que a gente não perca o foco principal, que é mais ou menos esse que o pastor colocou. E finalmente, né, só esclarecendo essa questão aí, que faz parte do estudo de Romanos 8, essa questão aí né, acho em mim essa lei, etc. Lembrem-se, por favor, do seguinte: a Igreja Católica defende a natureza pré-lapsariana. Por quê? Ela defende que Cristo não veio justamente com a natureza, né, herdada. Ela diz que ele não herdou a natureza caída de Adão por uma razão simples, né? A Igreja Católica, no seu dogma, ensina o seguinte: Maria é o único ser isento de pecado. Então ela ensina, a Igreja Católica, como o verdadeiro culto católico é a mariolatria, nunca foi o cristianismo, nunca vai ser, é a mariolatria e a maçonaria, que são seus cultos oficiais, nunca revelados, né, aos incautos, aos crentes. Basicamente o ensino é o seguinte: Maria é o único ser isento de pecado, Maria não tem pecado e nunca teve, segundo os olhos católicos. Então, os olhos do catolicismo. Então, o que acontece? Embora Jesus venha do Pai puro, né, por um milagre, como foi explicado pelo pastor Juliano, Espírito Santo, é colocado agora a semente no invólucro Maria, mas ao ser colocado, isso é a realidade, ao ser colocado essa semente, ela começa a receber agora o sangue de Maria, ela começa a receber os genes de Maria, e ela passa a herdar, essa semente passa a herdar a natureza corrompida do ser humano, vinda de Maria. Só que a Igreja Católica, como defende que Maria é corredentora, co-salvadora e nunca pecou, então ela defende o pré-lapsarianismo, porque ela diz o seguinte: Cristo era puro porque ele herdou de Maria esta pureza. Como Maria não tinha pecado, Cristo não tem pecado. Por isso a asseveração católica é: Maria é mãe de Deus, certo? Então, por isso que ela defende o pré-lapsarianismo, contrariamente a nós, que ensinamos que Cristo, né, ele, embora puro, porque nunca pecou, como disse o pastor Juliano, porém, herdou de Maria a natureza pecaminosa do ser humano. Por isso que na genealogia que estudamos de Lucas, né, vai falando, e Abraão gerou tal, e tal gerou tal, e tal gerou tal, e tal gerou tal, e quando chega em Jesus fala de Maria, para mostrar exatamente, veja que quebra toda uma sequência, mostrando que ali, né, ele recebe de Maria a herança, né, do mal, não do pecado, porque ele não pecou, né, mas o mal, né, de Maria passa para Jesus, e aí Jesus estanca esse mal, ou seja, né, nele o mal realmente não pôde ter expressão. Mas apenas, né, para a gente poder pensar nisso, meditar um pouco e ver como Babilônia, mesmo nos pequenos detalhes, ensina o erro, né, nunca o correto. Bom, o versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22, e aqui começa a explicar um pouco melhor essa questão entre a mente e corpo. Veja, porque segundo o homem interior, mente, né, segundo o homem, né, interior, segundo a minha mente, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejam nos meus membros, né, o que falamos agora, outra lei. Que lei é essa? A hereditariedade, né, o pecado agora se levantando, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Note que ele não diz aqui que me prende debaixo da lei de Deus. Aqui é a lei da hereditariedade, por isso ele complementa, né, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E aqui, irmãos, o resumo de tudo que ele diz. Ou seja, né, você lê isso, você, depois de ler, particularmente, eu leio Romanos 7, irmãos, para mim, sem dúvida nenhuma, para mim, irmãos, sem dúvida nenhuma, o melhor capítulo do Novo Testamento. Ele é de um consolo, ele é de uma força, ele é de uma, assim, ele gera no teu coração um desejo
tão grande de servir a Deus, porque você não tem como desanimar. Se você conseguir entrar aqui, né, no espírito de Paulo, se você conseguir se ver como Paulo, você está num ambiente extremamente seguro. Você vê que Paulo, com tudo que era muito parecido com a gente. As lutas que ele tinha são as lutas que nós temos. Se Paulo venceu, eu posso vencer. Se Jesus venceu, eu posso vencer, né? Claro, como diz a palavra de Deus, cada um na sua esfera, sede santos em vossa esfera, como Deus é santo na sua. Então, obviamente, eu começo a buscar gradativamente a santificação, como disse o pastor Juliano, né? Eu jamais posso dizer que eu sou santo, que eu não peco, né? O momento que você achar que você está bem, no momento que você achar que você não peca, no momento que você achar que você é santo, pode ter certeza que você está muito mal espiritualmente, porque não tem como o ser humano consagrado, é só ver Paulo, né, achar que tem nele próprio alguma santidade. O ser humano ser humano cristão, vai estar sempre buscando cada vez mais a perfeição. E como a norma que Deus coloca diante do cristão é altíssima, uma vez que o nosso exemplo é Cristo, você olha para Cristo e não tem jeito de se achar bem. Você olha para ele e você vê quão longe você está do exemplo que é Cristo, né? E você cada vez mais busca se aproximar dele. E quanto mais você busca se aproximar dele, mais você vê que precisa ainda correr muito, né? E você gradativa, mas seguramente vai aumentando no conhecimento, graça e verdade diante de Deus. É mais ou menos como se você estivesse dentro de um elevador e esse elevador leva 1 ano para chegar em cada andar. Então imagine agora você num processo dentro do elevador e você vai indo, você está no primeiro andar e vai indo para o segundo. Num determinado momento, nesse caminho para o segundo andar, você se abaixa dentro do elevador para amarrar o cadarço do sapato. Você não caiu ali, você se abaixou, é a queda que o cristão tem. Mas isso não quer dizer que você não continua no processo de santificação. É um pequeno tropeço. Por isso diz, né, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, nós vemos o versículo 23 brilhante, mas não se compara ao 24 e o 25, que é o arremate desse consolo. Depois do apóstolo Paulo mostrar o que eu quero fazer, eu não faço, mas eu consigo com a lei que é boa, eu vejo uma lei que batalha contra o meu, dá a impressão então que daí a resposta final seria, então eu vou desistir, eu já vi que não tem jeito mesmo, porque essa guerra é uma guerra que eu não vou vencer, eu desanimo, porque isso, porque aquilo. Notem o 24 e o 25 que diz, miserável homem que eu sou. Irmãos, eu quero que, por favor, acompanhem comigo o capítulo 3 do livro de Apocalipse, capítulo 3 do livro de Apocalipse. No versículo 17, nós encontramos uma carta, que é a carta a Laodiceia, que é a condição do cristão de hoje. A condição do cristão de hoje, na sua grande maioria, está refletida em a carta de Laodiceia. Laodiceia é a condição dos cristãos de hoje de um modo geral, certo? E aqui, no versículo 17, é dito, como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tendo falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Veja que ele diz, não sabes. O apóstolo Paulo sabia. Note que ele diz assim, quem me livrará desse corpo de morte? Miserável homem que sou. Se você se sente um miserável, literalmente, meu irmão, se você se sente um miserável porque você se sente pecador, se você se sente pobre no conhecimento da palavra de Deus, se você se sente desgraçado, se você sente que ainda não entendeu a maravilha da graça de Deus e o que ela é, se você se sente cego, se você realmente lê a Bíblia e diz, não, eu tenho muito para enxergar ainda, eu vejo que eu não sei nada. Se você consegue, como a irmã Joana, que maravilhosamente me dizia, não, eu há quanto tempo estou no Evangelho e eu sei que eu tenho que aprender muito. E ela fica ali quietinha, dá até medo, a gente não sabe se ela está acompanhando, se ela está gostando, se ela não está gostando, mas ela fica quietinha ouvindo, porque ela reconhece que ela precisa aprender. Se nós somos esses, se nós nos vemos nus
precisando da justiça de Cristo, se eu não olho para mim e acho que eu sou santo, se eu não olho para mim e acho que eu sou bom, eu então, de fato, estou crescendo em sabedoria, graça e verdade diante de Deus. Porque eu preciso reconhecer que eu sou um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Veja, eu não estou dizendo aqui que a fé não se contrapõe a isso, ela se contrapõe. Mas para que a fé possa me alcançar, eu preciso primeiro reconhecer quem sou. E eu reconhecendo quem sou, me vendo dessa maneira, posso finalmente me apropriar da graça de Cristo, porque Cristo disse para os que o crucificaram, para aqueles que aceitam que crucificaram ele na cruz do Calvário, que somos eu e você. Se eu e você, se cada um de nós que está ouvindo esse tema, reconhecem que eu segurei o prego, o pastor Juliano pegou o martelo, o irmão Marcílio ajudou a segurar o prego comigo. E nós nos dividimos. Todos que estamos aqui, todos que estamos ouvindo, né? Cada um colocou a mão para segurar o prego bem firme. Outro segurou um dedo de Jesus, outro segurou a mão. E cada um de nós, né, fez ali o que Jesus disse que nós teríamos feito, porque fizemos pelo pecado. Se nós reconhecemos que nós estávamos lá crucificando Jesus, que o pastor Juliano deu uma martelada, eu dei outra, o irmão Marcílio deu outra, o irmão Júnior deu outra, o Robson deu outra, e nós estávamos ali pregando ele naquela cruz, ele olhou para cada um de nós, dentro dos nossos olhos, e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Se eu sou homem, cristão o suficiente para reconhecer que eu estava lá, naquela cruz, crucificando a Cristo, eu também posso me apropriar da oração que ele fez. Porque se eu não reconheço que eu estava lá fazendo aquilo, então a oração não foi para mim e eu não tenho como me consolar através dela. Mas, mesmo assim, se levanta poderosamente o versículo 25, respondendo a pergunta de todo o coração que realmente sente a sua nulidade. Se cada um de nós que estamos aqui pudermos dizer com o apóstolo Paulo nesse momento: miserável homem que eu sou, miserável mulher que eu sou, quem me vai livrar deste corpo de morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Assim, eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém, irmãos? Isso é o evangelho puro do livro de Romanos, o evangelho de Cristo, né? Isso é o que todo ser humano precisa. Reconhecer primeiramente o seu pecado, reconhecer que ele não é nada. Lembrem-se, a justificação pela fé tem um objetivo: jogar a glória do homem no pó da terra para levantá-lo dali como um novo ser para servir a Deus em novidade de vida. Glória a Deus. Irmão Marcílio, é com o irmão. O pastor Juliano tem mais alguma colocação? Está o Fabiano também na sala. E está também a irmã Joana Batista e a Maria Eugênia. Eu não sei se algum Fabiano quer fazer alguma colocação. Eu até falei com o Fabiano hoje que ele é um menino inteligente, ele estuda bastante. E eu queria que ele participasse também, falasse, porque eu tenho certeza que ele colaboraria muito, né? Colocando, você também, Marcílio, tudinho. Mas eu queria, irmão Rogério, fazer um comentáriozinho sobre a fé. Uma coisa muito interessante quando fala que nós somos justificados pela fé. Como é que eu me tornei pecador? Eu me tornei pecador por herança. Eu não estava lá no Éden. Eu não participei da divisão daquela fruta. Foi só Adão e sua companheira. Então, como eu me tornei pecador? Eu me tornei pecador porque a herança minha vem de Adão. Eu sou carne, Amém. vem de Adão. Tanto que existe um estudo, fizeram um estudo agora em 2004 na Harvard, e eles descobriram
Eles foram pegando o DNA, voltando atrás, voltando, e descobriram que todos os nossos DNA veio de um só. Veio de um só. Então, eu querendo ou não querendo, eu me tornei pecador através de Adão. Quando Jesus ele se faz carne, ele quer fazer equivalente a Adão, para que eu também, pela fé, eu possa ser gerado. O seu DNA, o DNA de Jesus, pela fé, ele é gerado em mim. Então, a partir desse momento que eu creio em Jesus Cristo, e eu sou sepultado através do batismo. E quando eu saio das águas, eu ressuscito com Cristo. A partir desse momento, nós temos que ter fé suficiente para crer. Da maneira que eu fui contaminado em Adão, eu sou liberto em Cristo. Amém. Isso no caminho da fé. Mas eu estou no mundo. A carne, que é o invólucro da minha alma, está nesse mundo. Por isso Paulo fala lá em Gálatas 5, que a carne milita contra o espírito. É uma briga 24 horas. A carne quer te dominar e o espírito que está em você, que foi vivificado em Cristo, luta com essa carne. Agora, o mundo serve de um grande restaurante, alimentando essa nossa carne, através das nossas vaidades, das nossas cobiças, do nosso ciúme, inveja, etc, etc. Quando a palavra de Deus fala em santidade, o que é santidade? É separar-se. A hora que nós vamos nos separando dessa emaranhado de confusão desse mundão, essa contaminação que o irmão Rogério faz com muita propriedade, esses 1.260 anos, que botou uma mesa fartíssima para que nós nos alimentássemos dela, a carne. Então, para que nós chegamos a um patamar paulino, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me santificando, isto é, abandonando essas coisas, deixando essas coisas para trás, olhando para o alvo supremo, que ele quer falar em Colossenses, né? Olhando para o alvo supremo, que é Cristo. Aí entra o poder da fé. É a fé que vai fazer essa justificação na vida de cada um de nós. Então, meu irmão, quando fala-se que nós somos vendidos ao pecado, isso não quer dizer que eu tenho que pecar, não. O querer está em mim, eu não quero, aquilo que Paulo falou, eu não quero fazer isso. Entendeu? Então, a fé, ela é muito importante. E olha, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, a fé é uma coisa exercitável. Quando Jesus, uma vez indagando aos discípulos, falou de certas coisas, eles falaram imediatamente, Senhor, aumenta a nossa fé. Ora, o que está dando a entender? Que a fé, ela pode ser acrescida, ela tem que ser exercitada. E nós fomos criados num sistema religioso contaminado, nós não procuramos exercitar a fé. A gente põe a mão facilmente naquilo que está mais pertinho da gente. A gente não busca Deus, mas eu vou aguardar. Eu vou esperar. Então, a fé é um veículo importantíssimo para que você compreenda esse caminho da justificação. Amém. Não sei se o Fabiano quer fazer um comentário, o Robson lá, a irmã Tereza Cristina, que é uma mulher muito inteligente, que é, o próprio Marcelo, viu, Marcelo? Isso aqui é, Marcelo tem umas ideias muito boas, viu, irmão Rogério? Ele tem umas visões assim, muito interessantes, o Marcelo. Então, não sei, mas eu acho que esse estudo aí abriu um leque muito grande na nossa. Eu, por exemplo, dissipou muitas coisas que eu sabia, mas tinha dúvida, né? É naquela história do motorista, no caso de dúvida, não ultrapassa. Então a gente vai ficar assim, com medo de falar, porque a gente não está senhor da situação. Então esse estudo de Romanos, ele é muito esclarecedor. Ele vem trazendo uma bagagem de conhecimento muito interessante. E uma das coisas que eu fico admirado, irmão Rogério, Paulo, ele foi eu considero Paulo o maior de todos os apóstolos. Porque Jesus jamais se daria ao luxo
de se manifestar no deserto durante 3 anos, particularmente para ensinar um camarada desse. Se ele não fosse um camarada peitudo, de fibra, corajoso para fazer a obra de Deus. Nós notamos que Paulo largou tudo. Paulo era um homem rico. A cidade de Tarso era uma cidade importante. Era uma cidade rica e importante, de muitos mercadores. Era uma cidade que era uma das maiores fabricantes de tenda. E você sabe que as guerras, ela usava de muitas tendas. Então, fabricar tenda era algo muito rentável. Então, Paulo tinha uma situação financeira muito boa. Seus pais eram pessoas ricas. E Paulo abandonou tudo isto por amor a Jesus Cristo. Você lendo lá 2 Coríntios 11, você vai ver lá as lutas que Paulo passou, as dificuldades, tudo fundamentado na sua fé, na sua justificação pela fé. Estudo muito importante, viu, irmão Rogério? Muito bom mesmo. Eu acho que quem participou, ele pode dizer assim, ó, fiz um curso melhor que na Harvard. Amém, pastor. Quando o pastor fala que Paulo abandonou tudo, é bom lembrar que ele abandonou, inclusive, o que ele havia aprendido no curso de teologia aos pés de Gamaliel, né? Exatamente. Não é qualquer, não, né? E ele diz, inclusive, né, olha, tudo isso eu tive por esterco. Olha onde ele vai, pastor. Ele diz, ó, todos esses cursos de teologia, todos que eu fiz aí para mim, virou tudo esterco. Ele foi aprender agora com um ilustre desconhecido, não é, pastor? Irmão Rogério, quando eu escuto o irmão falar isso, quando eu olho Paulo, eu me vejo uma ameba, viu? Meu irmão, um homem dessa envergadura, faz essas colocações e a gente vê, eu digo que Paulo foi um dos maiores homens do Novo Testamento. Foi um dos maiores homens do Novo Testamento. Então, quando um Paulo fala essas coisas, que ele é o mais miserável pecador, o que eu digo? Eu não tenho que dizer nada. Eu de boca fechada ainda estou errado. Ainda estou errado. Então você vê a grandiosidade. Irmão Rogério, sabe o que me dá tristeza? Eu fico vendo pastores aí, só porque tem uma igreja de 1000 membros, ele se acha melhor que todo mundo. Uma vez eu fui encontrar na Igreja Universal, aqui de Belo Horizonte, um bispo chamado Alfredo Paulo. Eu o conhecia, e eu cheguei na igreja lá Universal, e assim que eu entrei no templo, veio um homem e uma mulher. Boa tarde, só desejo. O que você deseja? Eu quero falar com o bispo. Só espera um minutinho aqui. Mandaram sentar. Fiquei ali uns 20 minutos. Aí daqui a pouco veio outro. O senhor deseja falar com o bispo? Sim. Qual o assunto? É particular. Ele foi embora. Daqui a pouco veio outro. Pai do senhor, irmão. O irmão quer falar com o bispo? Sim, eu. O irmão não podia adiantar o assunto? Não. Eu sou um camarada um pouquinho audacioso, irmão. Eu acho que por isso Deus me botou cego, viu, irmão? O povo diz que Deus não dá asa à cobra, né? Eu não, nas coisas de Deus eu não brinco, não. E depois do sexta pessoa que veio me indagar e criando uma bicha, eu já estava 1h e pouco lá sentado. E tá. A hora que eles deram a bobeira assim, eu vi onde era a direção do corredor, abri minha mão e parti lá para a direção, onde eu estava indo sair, e entrei na sala do bispo. Entrei por minha conta. Ele estava sentado, comendo salgadinho e tomando Coca-Cola, ele mais 2. Eu falei, Juliano, o que você está falando? Olha, eu estou lá fora 1 hora para vir falar com você aqui. Esse secretário seu, eu falei uma coisa que eu não devia falar, não. Fica lá zoando lá, dizendo que você estava ocupado. Você está aqui tomando Coca-Cola, comendo salgadinho, batendo papo. Rapaz, isso não é de Deus, não. Eu falei umas coisas com ele, falei, você tem que disciplinar esse camarada aí, ó. Então eu fico olhando Paulo, e eu fico olhando esse camarada, só porque tem um tempo grande, ou porque tem um saláriozinho melhor, ou porque tem um BMW, ou comprou um Mercedes-Benz, ele acho que é melhor que todo mundo. Então, eu acho que os camaradas desses, eu acho que eles nunca leram a epístola de Paulo, porque eu acho um homem de caráter.
que leu a epístola de Paulo, ele morre de vergonha pela a sua vida com Cristo. Eu fico assim, muito assim, preocupado comigo. Eu falo, meu Deus, eu sou uma porcaria mesmo. Eu falo, eu sou uma ameba. E olha lá, hein? Talvez a ameba está até chiqueira. Não, você não é igual a mim, não. Talvez nem ameba eu sou. Porque um homem igual a Paulo, nessa envergadura, um homem com compromisso com Deus, com a experiência que teve com o próprio Jesus Cristo, foi levado ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas. Ele fala isso dele mesmo, o que é que eu vou dizer de mim? Por isso a gente acha, nós temos que sair do nosso patamar e reconhecer que nós não somos nada. Se nós não estamos de pé, se eu ainda estou falando aqui, graças à misericórdia do nosso Deus. Amém. E obviamente, pastor, né, depois de ver, né, toda esta humildade de Paulo, cada um de nós, né, tem que olhar para nós mesmos, né, e ver isso. E posso apenas falar por mim, pela minha experiência, né, que a gente depois disso só consegue falar sobre as coisas de Deus, uma vez que o próprio Pedro reconhece, né, que as epístolas de Paulo têm coisas de difícil entendimento, e quem somos nós para querer entender isso? Mas a única razão pela qual podemos em algum momento levar isso é que pela fé, e apenas pela fé, acreditamos que Deus, né, tem tido misericórdia de cada um de nós, né, ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, como acredito de todo o meu coração que nós somos os irmãos e irmãs mais fracos que já viveram nessa terra, então, obviamente, cremos que Deus está nos revelando essas verdades para que a gente possa fazer frente aos enganos do inimigo, que também são mais fortes que nunca, né? Hoje eu tive uma experiência, uma coisa muito boba, mas é nessas coisas simples e humildes que você vê o amor de Deus por nós, mesmo tendo esse montão de deficiência, de defeito, de pecados, a gente vê a grandiosidade desse Deus para conosco. Às vezes eu faço as compras, que eu moro sozinho, como não sabe, e eu faço às vezes as compras, às vezes eu compro, às vezes um iogurte, compro uma coisa, compro manteiga, compro pão. E um dia desse eu comprei, como às vezes eu não gosto muito de jantar, eu comprei uma bisnaguinha, salaminho de frango, tem de peru e tem de frango. Eu evito o máximo de carne de boi, eu evito muito. Eu como muito pouco carne de boi, muito pouco, frango também. Eu como muito pouco mesmo. E eu viajei para São Paulo, e isso ficou na geladeira. Aí ontem, eu estava com fome, eu fui dirigir um culto aqui, próximo aqui, dar estudo aqui no bairro do lado, e quando eu voltei, eu não tinha comprado pão, aí esse irmão falou, pastor, toma 2 pães e leva, que o senhor toma café agora à noite e o outro come de manhã cedo. Aí eu cheguei aqui em casa, eu falei assim, eu vou abrir esse salaminho aqui de presunto, esse presuntinho aqui, vou cortar umas fatias, vou botar no pão e vou comer. Na hora que eu pensei assim, veio a voz do meu coração, meu servo não come isso não. Eu não vou comer não. Eu comi pão, fiz um cappuccino e passei manteiga no pão, comi e comi um pedacinho de queijo. E li a Bíblia, orei e fui dormir. Hoje de manhã, por volta de meio-dia, a menina que estava no meu almoço, eu falei assim, eu vou perguntar para a Marlene, para dar uma olhada nesse salaminho aqui, como é que está ele, se ele não está, ele já está um mês na geladeira, embora está embaladinho direitinho. Eu acabei me esquecendo. Quando chegou a tardinha, eu chamei o Marcílio, me chamou aqui, nós conversamos, falou, Marcílio, vai jantar e tomar banho para não ficar tarde para você jantar depois do hangout, que não é bom você jantar e dormir. E eu falei assim, eu vou pegar esse salaminho, vou abrir e vou comer ele agora. E aí a Jéssica e a Tatiana vieram aqui botar um link para mim. Aí eu lembrei do salaminho. Eu não tinha aberto ele ainda não, eu ia comer ele. Quando achou, eu falei, eu vou mandar ela olhar. Aí quando eu mostrei para a família, pastor, não pode comer isso não. Já está estragando, ela que já está vencido vários dias. Irmão, eu só tive como agradecer a Deus. Para você que me escuta, você fala, para mim é uma grande bobagem. Para você pode ser, para mim não. Para mim eu vejo um grande amor para comigo. Se eu comesse, eu podia me torcer. Eu moro sozinho, dependendo da gravidade da
Estou com sensação. Eu podia bater as botas, e como eu moro sozinho, só eu descobri como rir depois que os urubus estivessem voando aqui em cima, né? Então, são pequenas coisas, mas que a gente vê o amor desse Deus para conosco, com toda a nossa fraqueza, com todas as nossas falhas. A gente vê que esse Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é amoroso. E são essas pequenas coisas que às vezes até me emociona, de ver eu sendo uma ameba, esse Deus ainda tem um olhar para comigo. Por isso, meu amado irmão, uma das coisas que eu gosto de falar muito, é a coisa que mais me prende na palavra, é falar sobre o nosso compromisso com Deus, que nós devemos ser santos, procurar cada dia mais santidade, procurar mais entender esse Deus que nós servimos, porque ele é um Deus que a gente não tem como expressar. Tal é o seu amor, tal é a sua grandeza. Eu agradeço uma paciência de ouvir-me. Amém, amém, pastor. A gente tem que aprender a dar valor às coisas pequenas, né? Da mesma forma que as pequenas raposas são as que danificam a seara, né? São as pequenas coisas de Deus que mostram, né, como Deus realmente cuida de todos nós, né? Deus seja louvado. Amém. Irmão Marcílio. Oi, irmão. Fique à vontade, irmão. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. O Fabiano está na sala, a irmã Joana Batista também, a Maria Eugênia também, ou algum irmão de lá de fora da sala queira fazer alguma colocação. Às vezes até o irmão, viu, irmão? Vocês estão na sala, não tem acremento não, meu irmão. Se você quiser entrar na sala e fazer um comentário ao vivo, irmão, é muito bem-vindo. Às vezes a sua experiência vai dissipar a dúvida de muita gente. Então, a gente deve sempre aproveitar a oportunidade, né? Aqui está lá em Atos 17, 16. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quem sabe uma palavra sua vai ajudar muito, até a mim. Às vezes eu preciso ouvir o que você vai falar. Então, irmão, não tem acremento. Por isso que eu falei, aqui não tem estrela. Estrela aqui é Jesus, qualquer irmão, inclusive Tereza Cristina, a Elaine, a irmã Joana, a irmã Maria Eugênia. Olha, eu sempre costumo dizer que Deus colocou... Irmão, olha só uma coisa interessante, todos os animais, as suas vozes são iguais. Você viu que o cão, ele ladra igual a cadela. O canário macho canta igual a canarinha fêmea. Entendeu? O único ser que Deus dotou de voz diferente foi o homem. Deus colocou o homem da voz grave, voz feia igual a minha, e deu voz maravilhosa, igual a da Tereza Cristina, da Elaine, da Vaninha do Então a mulher até participava, e vocês devem falar também. Vocês têm muito tesouro escondido no coração, viu? Vocês devem, de vez em quando, entrar aí e falar alguma coisa para nós ouvirmos, viu, irmãs? Vocês ficam muito quietinhas, né, Marcelo? Não sei se os irmãos não quiserem fazer nenhuma colocação, a gente pode orar e encerrar, né? Vamos ver. A oportunidade foi dada, né? Oportunidade dada e não aproveitada, meu amigo meu. Vamos orar então, Marcelo? Não lembrar, irmão, lembrar de não deixar de orar pelo seu Camilo. Ele continua no CTI, ele pegou outra infecção, estou muito preocupado. A Juliana, que é a nora dele, veio de Brasília, ela é infectologista, está lá acompanhando lá os médicos no hospital, mas eu estou muito preocupado. E não só o irmão Camilo, mas a família está muito desgastada. Eles ficam direto no hospital. Um passa a noite, outro passa o dia, e é muito desgastante. Além de ser cansativo, doloroso por ver o pai daquela maneira, e também o ambiente hospitalar hoje não é um dos melhores. É um lugar altamente infeccioso, né? Então, não esqueça de orar pela família Moluno e também para outros irmãos. Irmãos, se você tem um problema, não precisa dizer o problema não, mas se manifesta, irmãos, quero que orem por mim. Nós temos que ter essa cultura de orar um pelos outros. Os irmãos parecem que não gostam de orar.
Me desculpe, eu sou exortador. Jesus me chamou para isso. Então, eu vejo assim, não tenha não sofra sozinho. Não passe lutas só. Compartilha conosco. Não só as alegrias têm que ser compartilhadas, mas a dor, a tristeza, a angústia, para que nós possamos orar com você. Nós possamos lutar essa luta sua, junto no mesmo ringue. Nós temos um inimigo comum. E nós temos que estar unidos, fortalecidos, para que nós possamos vencer essa batalha. Então, irmão, se você tem uma desdita, uma luta, uma decepção, irmão, só dizer, olha, gente, orem por mim. Acabou. Não precisa contar o problema. Deus o sabe. E Ele vai atender com certeza. Então, irmão, não tenha acanhamento. Seja liberto dessas coisas. Você é livre para adorar esse Deus maravilhoso. Amém. Fala, irmão Fabiano. Boa noite aos irmãos, eu não tinha ainda cumprimentado. Boa noite. Boa noite, Irmãos, Fabiano. sobre o assunto que está sendo abordado, no momento eu não tenho nenhuma colocação. Amém. Apenas queria deixar registrado aí que guardamos aí num outro momento que aparecer alguma pergunta, a gente está disposto sim a expressar ela. Amém. Obrigado. Não esconda o tesouro não, viu, Fabiano? Você tem tesouro aí para compartilhar conosco, hein? Vamos orar, irmão? Vamos sim, Marcelo. Pode orar? O irmão Fabiano ora? O irmão Rogério, ou a Maria Não estou vendo, Eugênia, Fabiano? ou a irmã Joana Batista. Fabiano? A irmã Joana poderia orar para nós hoje, né, meus irmãos? O que os irmãos acham? Amém. Amém. Essa mulher é de Deus. Poderia, mas esse trabalho cabe aos varões. Mas nós abrimos uma concessão para as varoas. Olha, irmã Gala fala que Deus não tem homem, não tem mulher, viu? Não é, pastor Rogério? Gala fala que não tem homem, não tem mulher, não. Então pode orar para a gente. Nós estamos debaixo da unção do Pai através da irmã. Eu sei, mas dai honra quem tem honra. Eu sei, minha irmã. Mas pode orar para a gente, pode orar. Não, o senhor vai orar, o senhor tem que ser... Pastor Juliano, teimoso é quem teima com a irmã Joana. É verdade. Como que é? Teimoso é quem tema com a senhora. Ah, A senhora tem razão. não, pode continuar. Cadê o irmão Fabiano? Fabiano, ora para a gente então, Fabiano. Ô, Glória! Então vamos orar, irmãos. Mas o irmão Marcílio está se escondendo, ele está só dando boa noite pro pessoal e não está fazendo oração, né? Vamos deixar aí essa cobrança também para a próxima vez, né? Já fica uma ideia, o irmão. Sábado ele vai orar, viu? Não vou cobrar dele, sábado ele vai orar. Muito bem. Eu oro, mas minha oração minha conversa com Deus é um pouco diferente da dos irmãos, então por isso que eu fico quieto. Não, mas aí que tá o segredo. Eu vejo são essas orações que são ouvidas. Não existe não, Marcelo. É na simplicidade, meu irmão. Lembra daquele publicano? Exatamente por Ele só bateu no peito. Você lembra do publicano? Ele só bateu no peito e falou: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que ele desceu justificado. O outro falou um bocado de coisa lá. Então, não é muito falar, não. Juliano é falador. Mas você não, você deve orar assim. A sua oração é ouvida com certeza e abençoada. Fabiano, nos abençoa. Vamos então pedir a bênção do nosso Deus. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor porque tem nos conduzido até aqui através da sua palavra. Amém. Nós rogamos ao Senhor que nos conceda que o teu Santo Espírito continue em nós o trabalho em que nós possamos ser convencidos e que possamos entender a grandeza da tua palavra. Amém. Nosso Deus, tem misericórdia de nós, nos concede crescer na graça, Sim, Jesus. que seja com cada um dos irmãos que participaram e que ainda participarão, que o Senhor nos guie através do teu Santo Espírito. Nosso Deus seja com as pessoas que
estão precisando do auxílio na área da saúde, em todas as áreas que o Senhor conhece a necessidade de cada uma delas, com a família da irmã Cris. Senhor nosso Deus, aliás, são tantas pessoas que nos pedem oração que a nossa mente muitas vezes esquece o nome de cada uma, mas que o Senhor possa ser com cada pessoa, que nesse momento ora conosco, com cada pessoa que está nos nossos corações, que o Senhor venha alcançá-las. O Senhor abençoe de forma especial a irmã Fabiana Cerqueira, o irmão José Robson. De forma especial também nós pedimos a sua bênção sobre o irmão Walter. Que o Senhor abençoe o irmão Rogério, a irmã Maria Eugênia, o irmão Marcílio também seja alcançado por tua graça, a irmã Joana. Obrigada. Afinal, o irmão Robson Lira também. Nosso Deus abençoe a todos os irmãos que participaram. Pedimos ao Senhor que nos conceda, desde já, a tua providência para que no próximo estudo possamos estar confiantes no Senhor, reunidos em seu nome. Amém. Abençoe e nos concede uma boa noite de descanso, na sua proteção. Rogamos em nome do nosso Salvador, Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos, em nome de Jesus. Bom descanso. Boa noite a todos, eu amo a todos. Amém. Deus Um abraço a abençoe. todos. Amém. Ósculo santo a todos amados, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Tchau, boa noite. Boa noite, que todos com Deus. Amém.